Shabbat Shalom. Estamos aqui nesta tarde, próximo de já terminar o nosso Shabbat, para o encontro de mulheres. É um chá da tarde, né? A gente vamos aqui estudar um pouquinho sobre o poder da mulher de Deus. O Senhor gerou o meu coração e o Espírito falou sobre uma mulher. E nós vamos estar aqui ministrando um pouquinho sobre essa palavra. E depois vamos tomar o nosso café, nosso bolo, né? Vamos nos degustar dessa mesa que o Senhor nos deu agora à tarde. Então, eu convido todas que estão já presentes aqui para nós orarmos. Nessa tarde, o Senhor gerou essa palavra no meu coração que eu intitulei O Poder da Mulher de Deus. É sabido de todas nós que a mulher, ela carrega consigo, né, capacitações estabelecidas pelo Pai. Primeiramente, a capacitação primeira que nós recebemos é sermos preparadas para sermos mulheres. Então, desde meus pais, como os pais de cada um de nós aqui, dependendo de cada idade, sempre ensina a ser mãe, a cuidar da casa, né, a cuidar de um esposo. Os tempos foram mudando, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Então, nossas mães, elas aprenderam com as mães, com as avós aprenderam com as mães dela, e cada uma foi passando de tempo em tempo, foram aprendendo com o ensinamento que é passado para todas as mulheres. Todavia, nessa passagem de geração a geração, em cada tempo, um desenho de instrução se formou em cada família. Eu, como mãe, criei minha família de uma forma, minhas filhas vão criar de uma forma, né? As que vieram antes de mim, minha mãe me criou de uma forma. Então, cada geração vai passar por um ensinamento, porque cada uma recebeu o ensinamento da sua mãe. Então, nós que vamos passando para os nossos filhos, nosso tempo, cada uma também vai instruir com aquilo que aprendeu. Claro que nesse passar de geração a geração, ou vamos melhorando, ou vamos piorando. Hoje nós estamos vendo que nós temos passado por transições bem radicais na educação, na família, nas ideologias. Eu vejo que esse é um tempo assim bem difícil para nós educarmos nossos filhos, com muitos pensamentos, com muitas divisões, cada um com um ensinamento, cada um com um posicionamento. É complicado. Porém, Deus, Ele não muda aquilo que Ele nos instruiu. Então, em cada geração, um tipo de mulher foi sendo gerada com a sociedade em que ela foi inserida. A sociedade que minha mãe inserida lá atrás, né? A da mãe da Dani, a da mãe da Júlia. Então, nós somos as mais antigas. Nós temos pensamentos de uma sociedade com outros pensamentos. Acredito que nos dias de hoje, se minha mãe, por exemplo, estivesse viva, nossa, ela ia estar de cabelo em pé. Porque minha mãe era uma pessoa que falava muito, era uma pessoa que, quando ela não concordava, né, quem a conheceu, né, ela falava mesmo, não tinha papo na língua, né? Então, eu acredito que ela ia ficar assim, assustada com o tempo que a gente está vivendo. Mas graças ao Senhor, ela está descansando, o Senhor a recolheu, Baruch. Então, hoje, nós vamos falar sobre a experiência da mulher chamada Abigail, em hebraico, é Abigail, uma mulher, tá, que o Senhor gerou para falar para vocês, porque ela, com a sua atitude, ela evitou situações terríveis. Ela transformou situações e foi abençoada por causa disso. Então, falaremos dela. Por isso que o Senhor gerou em mim a mulher de Deus que trouxe consigo o poder de transformar. Então, ela é um exemplo para nós do poder de transformar situações, tá? Com conselho e com sabedoria. Hoje, as pessoas pedem conselhos de outros,
pede sabedoria de livros, de doutores, de doutoras, mas o Senhor, na minha sociedade, no meu tempo e no tempo de hoje, ainda a Bíblia tem sido para mim e para os que eu ensino o ensinamento, a sabedoria que nós devemos buscar. Porque se veio dando certo, a partir do momento que nós fomos aprendendo, e nós vamos vendo que daqui para frente as situações serão mais difíceis, então a gente tem que se firmar. Temos que nos firmar no conhecimento da palavra de Deus, para a gente poder saber como lidar e transformar situações. Então, a primeira parte fala assim, ser decidido diante do caos, irmãos, da dor, e ter expediente e não se desesperar. É fácil? Não é. O caos, ele pode ser morte, o caos pode ser perda, o caos pode ser muitas coisas. E isso vai consequentemente gerar dor, e você vai ter que, diante dessa situação, como uma matriarca da sua família, tem que saber como vai resolver. Porque senão as pessoas acabam se perdendo. Porque você tem o poder para transformar. E homem, por incrível que pareça, ele nessas horas ele fica mais desbaratado ainda, tá? Eu ainda não vi um assim, eles ficam bem perturbadinhos. E a mulher, Deus deu esse poder para ela, esse poder dela transformar, esse poder dela se controlar. Por isso que a gente já vimos algumas ministrações, os homens mesmo pregando, dizendo que a mulher, ela tem algo a mais do que o homem. Uma sensibilidade a mais, um dom a mais. Então, em cima disso que nós temos recebido, Deus tem aprimorado para a gente poder abençoar nossas famílias. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18 e 19, Abigail, ela vai apaziguar uma situação que aconteceu. Então, ela sabia o marido que ela tinha, era um homem rico, mas era um homem muito egoísta, era um homem, vamos dizer assim, ruim. Então, o rei Davi, né, ele queria passar com seus homens nas terras do marido dela, chamado Nabal, que já não é um bom nome. Então, aí ele não aceitou, ele afrontou o rei Davi. E essa mulher, vendo que já tinha movido ali no coração do rei, de querer deixar dentro do lar. Um lar sem paz é muito ruim. Vocês já observaram que o homem não gosta de falar muito, né? Ele não gosta de falar muito. Quem fala muito é mulher. Ele só fica assim. Aquele olhar 43, olhando para você assim. Aí vamos dizer, se tu soubesse voltar, porque eu estou de te dar um cascudo, né? Mas eles não rasam. Porque eles sabem a força que tem. O homem, vocês vê as atrocidades que acontecem ali. Outro dia eu vi aí um homem que espancou uma mulher, bateu no olho, não sei, eu não enterei da história. Mas errado ou não, um homem não pode fazer isso. Porque a força dele não é a força de uma mulher. Por mais que as mulheres querem ser futurista, querem ser toda fortona, não tenho nada contra, cada um escolhe o seu caminho, mas ainda assim a força foi dada ao homem. Ela pode levantar, mas o homem vai fazer assim. Ela tem que trabalhar aqueles músculos todos, ficar imenso, enorme, para conseguir levantar o peso. E o homem não. Poucos movimentos, poucos exercícios, ele já consegue levantar, porque está nele essa força. Então, como é que eu vou bater numa mulher? Então, a gente não deve bater em mulher. Evitar até mesmo de bater nos filhos, porque a palavra de Deus sempre fala que a gente ensina com a vara, mas se a gente pegar a nossa mão para bater, a gente machuca. Entendeu? Por isso que ele usa a vara como uma forma de correção, até para o pai, para a mãe, porque se for a mão, vai machucar, vai ser mais pesado. Então, saber esperar a seta para falar traz justiça de Rachel. Por isso que ele diz que a mulher tola faz o quê? Destrói o seu lar. Porque fala igual uma destrambelhada e fica lá em cima. E
Não adianta. A gente fala, olhando para você, como que diz, menos, mais. E a gente acaba falando, sabe por que a gente fala demais? Sabe por que a gente fica falando muito? Porque a gente quer a atenção deles para nós. A gente quer que ele olhe para a gente e entenda a tua dor naquela hora, entenda o que você está querendo passar. Mas só que na cabeça do homem, você está sendo chato, você está sendo uma gota ali, pé, batendo. Na cabeça dele é isso. Ele não vai entender dessa forma. Então a gente tem que ser, sabe, esperar a hora certa. Não, tá bom. Mas aquele, olha aí, Abigail, entreirou um patinho. Filho, olha só, diz essa torta que gostosa você hoje, né? Isso não é falsidade não, irmãos, é apaziguar a situação. É você chegar com a forma certa para falar com aquela pessoa. E você sabe, do trabalho, é estressante, dependendo de cada trabalho, né? Aí chega estressado, chega aborrecido, aí você fica pem na orelha, e isso irrita mais, não é sábio. Então, esperar o momento certo para aquilo que você quer falar ou reclamar. E nunca dizer que não adianta, gente. Eu vejo muitas pessoas dizer, não adianta. Adianta sim. Mas desse parâmetro, na hora certa, Deus faz justiça por você, porque Ele está vendo que você está errado. Então, Ele não vai fazer justiça naquela hora. Aí lá em 1 Samuel, versículo 36, 25, 36 diz assim: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete. Ela foi apaziguar e ele foi fazer um festão. Maior festa na casa, como um banquete de rei. E negou a comida lá para o rei passar. Ele só queria uma comida para recobrarem as forças e continuar o caminho dele, fazendo um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. O que ela fez? Ela falou assim, eu vou falar com esse bêbado o quê? O que eu vou falar para esse bêbado? Ficou caladinha. E sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, né? Já estava sóbrio, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou-lhe como uma pedra. Quer dizer, a hora que ele estava sóbrio, ela falou tudo o que ele fez. Olha, você fez isso, eu tive que fazer aquilo, eu tive que me humilhar diante do rei, porque senão hoje estaríamos todos nós mortos. Aí ele ficou o quê? Estapalado pela loucura que ele fez. Então, dependendo da situação que a gente esteja vivendo, no nosso lar, com nossos maridos, a gente tem que lembrar desses detalhes. E lembrar que não é de repente seu marido bebe, né? E aí você, poxa, como é que eu vou lidar com esse bebê? Filho, deixa eu passar, fala depois. Isso é sábio. Aí você vai conseguir trazer a consciência dele o que ele fez. Porque na hora que eles estão alcoolizados, eles não pensam. Eles não pensam no que eles estão fazendo. Só falam loucura em cima de loucura. Quando eu estou irado também. A ira é como uma cachaça, gente. Ira é como uma cachaça. Até matam. Entendeu? Então, boquinha fechada. Espera passar o terremoto, os trovões, espera para depois falar com essa pessoa. E aí, Rachel, então, ele fez o quê? Ele não esqueceu da justiça, ele nunca esquece da justiça de seus servos quando nós promovemos. Deus nunca esquece. Muitas pessoas, elas pensam que elas estão na sua razão, elas não te honram, mas Deus não esquece da obra, do trabalho que você fez, porque o nosso trabalho não é em vão. Você plantou ali dia, ano, todo tempo, dentro do lar, no seu trabalho, aí tem aquela colega lá que te perturba anos ali, mas o Senhor está vendo. E você está lá só apaziguando.
Dando uma palavra quando o Senhor manda você dar. Aí olha o que fez, olha o que Deus faz quando Ele vê que aquela pessoa passou do limite. Ele passou do limite. Aí aqui no verso 39, fala assim: e ouvindo Davi que Nabal morrera, ele morreu. O pecado dele fez ele ter lá, acho que um infarto, sei lá o que aconteceu. Ele morreu em menos de 10 dias. Ele caiu de cama. Depois desse dia que ela falou para ele, ele adoeceu. Por quê? Deus não conhece o coração da gente? Então Deus entende que ele entendeu aquele momento, mas que ele não se corrigiu, não se arrependeu. Porque quando a gente se arrepende, o que a gente faz? Poxa, pastora Camila, naquele dia eu fui tão bruta com você. Me perdoa de coração. Isso se chama arrependimento. Aquele homem não se arrependeu. E se tivesse que fazer outra vez, ele faria. Então o que Deus fez? Lançou sobre ele o espírito da morte. E aqui ele fala que Davi, sabendo que ele morreu de morte morrida, ele disse: bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal. Porque foi o que Abigail falou: meu rei, não faça isso, o que vão dizer de você, vai ficar difamado, vai pegar um sangue na tua mão. Porque é o que acontece. Matou aquela, ia matar, o Davi ia matar Nabal, e o sangue de Nabal ia ser requerido de Deus sobre a vida dele. E ela fez isso, ela apartou briga, apartou toda uma injustiça que ia acontecer ali. Mas Deus está vendo. E isso é o que acontece. A palavra diz que tudo que você planta, você colhe. Se você plantou coisas boas, lá na frente, mesmo que você não veja no momento, você vai colher coisas boas. Porque é Ele que está vendo o teu caminhar, o teu dia a dia, como você se comporta diante da família. Mesmo você não concordando com, por exemplo, nós temos vários parentes nossos. Então, às vezes, os parentes fazem coisas que entristecem a gente. Né? Todo mundo, se for contar aqui, cada um tem uma história. Então, os parentes, às vezes, fazem coisas que nos entristecem. E aí, o que a gente faz? A gente deixa no Senhor. Então, Davi, aqui ele louva a Deus porque Deus fez justiça por ele. Porque nesse tempo, e ainda hoje é dente por dente, olho por olho, dente por dente. Você plantou, você colhe. Ah, Deus! Não tem essa. Se Moshe, um homem santo, calmo, tranquilo, aguentou 40 anos o povo fazendo murmuração, porque ele chegou lá: vocês querem água? Toma essa água! Aí, quando ele estava lá diante da terra, Deus, por que eu não vou entrar na terra? Eu não mandei você bater na rocha. Eu falei para você tocar na rocha. Falar com a rocha. Rocha, sai água aí pro povo. Mas ele estava o quê? Irado. Ele estava cansado. Irmão, a gente fica assim. A gente fica cansado. A ira vem, a gente diz assim: cala a boca, fica quieta. Mas ela vem sim. A vontade que você tem é de abrir os livros e dizer: olha, no ano tal, no dia tal, no dia tal, no dia tal, no ano tal, no dia tal, e adiantar? Não vai adiantar. Eu vou perder a minha bênção. Porque a minha causa, os meus pleitos, quem vai cuidar deles é o Senhor, não sou eu. Então não adianta eu falar se foi bem, se foi mal, se você errou, se você não errou. A atitude que você toma é você e Deus. Não sou eu que vou resolver. Mesmo que tenha sido injusto para conosco, tá? Então aqui, o que ele fez? Ele pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve seu servo do mal. Quer dizer, ele foi detido, o rei, né, de fazer algo ruim, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua própria cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então, ela não ficou desamparada, não.
Porque o rei naquele tempo poderia ter mais mulheres. Então ele falava lá, busca lá Abigail, para ela ser minha esposa, vir morar comigo no meu palácio. Olha que dentro. Tu acha que ela pensou 2 vezes? Opa, vamos lá no jumentinho, arrumou a bolsinha dela, vambora! Oi, quem não iria? Quanto tempo ela suportou aquele marido? Quanto tempo ela suportou a forma de ser? E diz que ela era uma mulher bonita, tinha uma aparência bonita. Então ela, mas que depressa assim, vamos arrumar minhas coisas. Ele ainda levou as 2 concubinas dela, se não me engano, levou, e elas também ficaram como esposa lá também de Davi. Então você vê, não ficou desamparada. Deus julgou ela, porque o marido morria e a mulher ficava lá, sem ter nada, sem direito, sozinha, sem herdeira. Então Deus não deixou, ele olhou a serva dele, como ela colocou, ela se humilhou, ele olhou para ela e a recolheu ali com Davi, não deixou ela sozinha. Isso foi maravilhoso, né? Ela se apressando, né? Como fala aqui, ela pegou um jumento com as suas 5 moças que ficavam ali com ela, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Ficar no resto da minha vida no palácio, glória a Deus, né? Então, amados, resumindo aqui, característica marcante de Abigail: sabedoria e prudência. Abigail age com sabedoria e prudência ao lidar com a situação de crise, né? Aquele momento ali, mostrando discernimento e coragem e ousadia. Ela não hesita em enfrentar Davi. Na hora que você está vendo o problema, está tudo atirando fogo lá, como é que eu vou apagar o fogo? Eu tenho que ter coragem. Ela teve ousadia e ela teve coragem para defender a sua família. Não importa, vai eu lá me meter lá na família, na família lá da Juliana. Aí, ela tem que defender a família dela. É o marido, os filhos, tem que defender. Então, ela teve ousadia para defender a família dela, mesmo diante da ira do futuro rei. Mas ela foi com humildade. Ela foi como serva do Senhor. E aí, ela não hesita, então, a falar com Davi. Humildade e respeito é outra característica. Abigail se humilha diante de Davi, reconhecendo a sua posição, e buscou o quê? Reconciliar, para que aquele momento ali fosse apaziguado. Concluímos então que precisamos pedir a sabedoria de Deus para conseguir analisar as situações, não importa qual seja. Eu tenho que pedir na hora: Deus, me dá uma luz, o que eu faço? Está pegando fogo o negócio aqui. E não agir precipitadamente. Irmãos, eu vejo hoje as pessoas, o marido brigou, já está pegando a trouxa, já está indo embora. Aí é aquela coisa assim, vou indo embora, não quero saber. Não quer isso não, ela não quer isso não. Ela está fazendo chantagem. Só que o homem não cede chantagem. E se você fizer, ele não vai voltar atrás, tá? Presta atenção nisso. Chantagem emocional não dá certo com o homem. Você tem que ser sim ou não com eles. Não, é sim ou não. Então, vou me embora, eu vou ficar da minha mãe, vou parar com isso, que isso não vai dar certo, vai voltar com as trouxas na mesma hora e com a cara envergonhada. E ele vai dizer: eu te falei? Fica aí. Então, não faça isso. Isso não é sábio, tá? Então, tem que analisar, porque agir por impulso só gera consequências ruins. Gente, só isso é real. Eu estou 43 ou 4 que eu fiz, nem sei mais. 43 anos casada, acho que é. 43. Gente, já passei por tanta coisa na minha vida. Tanto no casamento, como mãe, como mulher, estudando, em casa, no relacionamento. A gente passa tantas coisas. E em cada situação a gente tem que ter uma forma de agir. Senão o casamento acaba, gente. Acaba realmente. E hoje em dia o que mais acaba casamento? Primeiro, ciúme, dinheiro. Não tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a mulher não tem dinheiro.
então acaba o casamento. O juramento acaba da noite pro dia que foi feito no altar. É só não ter mais dinheiro. Gente, mas a gente não está construindo. Aí pode acontecer, é nessa hora que eu vejo, gente, eu não tenho dinheiro, fiquei desempregado. E aí, como é que você vai agir nessa hora? A gente tem que sentar e traçar um plano. Vem cá, filho, vamos sentar aqui, vamos orar. O que a gente pode economizar? O que a gente pode mudar? É isso, irmãos. É isso que estrutura e faz com que seu marido confie mais em você. É como a palavra diz, e você será louvada pelo seu marido. É isso que fala em Provérbios 22. E a mulher será louvada. Por quê? Ele vai te honrar, ele vai ver em você um referencial. Porque você soube, naquele momento difícil, apaziguar, orientar, não ser precipitada, não reclamar. Mulher reclama demais, tudo nunca tá bom, tudo é isso. Gente, isso é uma realidade. Eu digo de mim, eu também fui jovem, eu também era doida, já até que peguei pau, já quebrei carro, já fiz um monte de coisa. Eu já fiz coisa pior do que vocês. Muito pior. Eu casei cedo, muito imatura, sem orientação, sem estar na presença, assim, não estar na presença, eu estava do Senhor, mas eu não tinha maturidade, eu não tinha ensinamento, eu não tinha mulheres, como a palavra fala, ouçam as mulheres, né, que as mulheres mais velhas orientem as mais novas. Nós não tínhamos, eu não tinha isso, eu não tinha essa intimidade dentro da igreja que eu estava. Então, eu fui aprendendo com Deus. Com isso, a gente fizemos mais de 27 anos ou 26 anos de retiro para orientar, para ensinar, para falar das coisas que estão. Hoje, né? Quem foi todos os retiros, olha a situação que está acontecendo, lembra de quê? Nós estudamos lá atrás. Então, foi o que nós aprendemos lá atrás. Porque era uma forma que Deus me direcionou para instruir, porque era todo mundo novinho. Todo mundo novinho ali ainda. Meus filhos eram novinhos. Meu filho mesmo não estava nesse tempo comigo. Ele tinha se revelado, estava fora da congregação. Então, mas eu deixei de trabalhar por causa disso? Não. Eu fiz a obra do Senhor. Continuei instruindo os outros filhos, instruídos, casaram, batizaram, fizemos tudo. Para quê? Por tempo que Deus nos deu. Quando o Senhor disse que ia parar, a gente já entendeu. Vai parar. Porque era tempo de parar. Porque o Senhor sabia que já ia entrar nesses tempos que nós iríamos viver agora. Hoje nós vemos o esfriamento da fé. Hoje nós vemos que as pessoas não querem mais ter compromisso. Elas não querem ter compromisso com o local de oração. É no tempo delas, é na hora delas. Não tem compromisso. Tem que ser como elas querem. Se não for como elas querem, não serve. E é assim que Deus está ensinando para a gente ser. É esse tipo de mulher que o Senhor quer que nós sejamos. O Espírito Santo falou claramente comigo, Abigail. Por quê? Porque ele sabe que a gente precisa ouvir as lições de Abigail. Tem muitas mulheres na Bíblia, mas essa que ele queria nos ensinar. Então aqui está, precisamos pedir sabedoria, como eu já falei, conseguir analisar situações, não agir precipitadamente, não agir por impulso, porque só gera consequências ruins. Ser sábia e seja sábia e dê bons conselhos. Toda a sua família e aqueles que estão à sua volta serão beneficiados. Isso é real. Quando a gente ouve um conselho, a sua família é abençoada. Tá? E se você agir conforme esse conselho de Deus. Então, Provérbios 14:1 diz que a mulher sabe edificar a casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então, eu quero convidar você nesse momento para a gente fazer uma oração. Pode ficar sentado como está. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus nossas famílias, aquelas que não conseguiram chegar aqui até o presente momento. Nós vamos só agradecer. Tá?
Quero agradecer a todos que aqui vieram nessa tarde. Agradecer a você que irá assistir ou está assistindo nesta hora. Que Hashem possa te abençoar. Assim oramos, gratos em nome de Yeshua HaMashiach, e uma ótima semana para você. Bye! Ah, sim! Temos a festa de Rosh Hashanah no dia 22 de setembro. Então, nossa próxima Shá, eu não sei como será, porque temos a próxima festa. Mas se Hashem permitir que a gente faça, nós avisaremos. Bye, bye! Tchau!